Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegou a pranchetinha para vocês? Já deu? Não? Vai chegar então. Aleluia. Quem está feliz ainda? Que bom. Nós vamos começar uma nova série hoje de mensagens. Gostaria que os meus irmãos estivessem mais aqui hoje, né? Fazia tempo que eu não falava isso, né? Que eu queria que os irmãos estivessem mais no culto. Muita gente faltando hoje numa ceia, que é muito importante. Mas abre tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Nós vamos começar uma série nova que fala sobre relacionamentos de aliança. E a gente vai entender, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho a respeito da verdadeira comunhão e conexão, como a gente pode ter isso, como a gente deve viver o corpo de Cristo. A gente falou muito a respeito sobre uma igreja não ser opcional, a gente falou sobre viver de forma sobrenatural, a gente falou sobre um evangelho simples, a gente falou sobre muitas coisas, né, nas nossas séries de mensagens. E talvez essa série seja uma série das mais leves para a gente entender o que realmente é uma igreja e como a gente deve viver essa igreja nesses dias. E eu quero começar com algo bem importante, falando sobre essa verdadeira comunhão que a gente pode ter entre os irmãos. Quem achou diz amém? Sim. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pai, obrigado, Jesus, por essa mensagem, obrigado pelo teu livro, obrigado porque a tua palavra nos ensina. E eu quero, Jesus, que nessa noite o Senhor possa ministrar o nosso coração e ensinar de forma simples a respeito desse evangelho simples também, da gente viver relacionamentos de aliança. Amém? Que bom que você está aqui. Estou feliz, está alegre, né? Eu gosto muito desse texto, eu gosto desse assunto, eu gosto de compartilhar sobre relacionamento. Quem gosta de pessoas, gente? Quem gosta mais de bicho do que pessoa? Mentira, não levanta a mão. Era só uma brincadeira, gente. Aí o irmão já começa a levantar a mão, já começa a se denunciar. Não precisa fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe, a gente decidiu falar a respeito disso, compartilhar a respeito de uma série sobre relacionamentos de aliança, sobre uma verdadeira comunhão, porque a gente entende que há algo, um princípio que está sendo talvez negligenciado nesses dias por nós como igreja, e a gente entendeu que a gente precisava fazer algo. A gente falha muitas vezes na nossa conexão com as pessoas. Mas quando a gente olha esse texto de Atos capítulo 2, a gente percebe que há uma conexão e uma simplicidade no evangelho em ser vivido de casa em casa, onde eles compartilhavam da vida, eles deixavam a vida um com o outro sendo compartilhado, e isso era de forma tão leve. E às vezes a gente deixa de viver essa vida leve para além dos nossos cultos, e a gente deixa de viver a vida na vida com os nossos irmãos, às vezes por causa de uma programação, e a gente fala, não, eu já me relaciono com o Kaique, eu já encontro ele aqui no domingo, depois eu encontro ele, sei lá, numa sexta-feira, e eu não preciso realmente me conectar com ele. Mas na verdade o que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa viver esse evangelho simples, direto, conexão, relacionamento. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que os irmãos, eles iam na casa uns dos outros. Eles compartilhavam a respeito de algumas coisas. E a gente precisa viver esse evangelho simples de um compartilhar a vida com o outro. E quando eles falam a respeito do partir do pão, a verdade é que isso também não é apenas se encontrar,
Não é a gente se conectar apenas se encontrando, vamos se ver. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que a gente precisa compartilhar do pão todas as vezes que a gente se encontrar. E o que é compartilhar do pão? É compartilhar de Cristo. É encontrar Jesus no meio disso tudo. A comunhão, ela vai acontecer não quando só você está sentado à mesa, mas quando você compartilha de Jesus assentado nessa mesa. A Bíblia diz que eles acreditavam e eles criam e eles estavam juntos, unânimes, crendo na mesma coisa quando eles se encontravam. A unidade e a comunhão vai fazer a gente conhecer as necessidades dos nossos irmãos, porque a gente não vai andar se eu não sentar com o Duan, se eu não sentar com o Edson, eu não vou saber quais são as necessidades deles. Então eu preciso sentar, ouvir, ter comunhão, e às vezes num culto de domingo, ou às vezes numa programação, a gente não consegue ter essa verdadeira comunhão. A gente precisa se conectar uns aos outros e a gente vai ser provado nisso, porque a Bíblia nos diz que a gente seria reconhecido pelo povo do amor. E como a gente diz que a gente ama alguém, se a gente não se encontra e não se relaciona com aquela pessoa? Então a gente precisa aprender a se relacionar. Então se a gente está querendo viver um evangelho sem relacionamento, se a gente quiser fazer isso, eu quero te dizer que não é do evangelho que a gente vai se nutrir, não é o evangelho que a gente vai estar vivendo. Porque Jesus nos ensinou a viver com um relacionamento. Jesus teve relacionamento com os seus discípulos. Jesus se relacionou com as pessoas que ele encontrava no meio do caminho. Jesus era uma pessoa relacional. Jesus, por onde ele passava, ele encontrava pessoas e ele se relacionava com essas pessoas. Não faz sentido a gente, às vezes, ser tão espiritual, sozinho, isolado, como se fosse um monge, sabe? A gente fica lá, olha quão espiritual eu sou, eu estou perto do céu, eu estou lá sozinho. Você quer ser espiritual para quê? Para que você quer ser tão espiritual assim? Se não for para tocar a vida dos outros também. Para que você quer subir num alto lugar com Deus e ficar escondido lá, se não for para tocar a vida de ninguém? A Bíblia nos ensina e está dizendo que o evangelho, para que ele possa ser repassado, a gente precisa de uma vida de relacionamentos, pessoas que se relacionam uma com as outras, porque o evangelho, ele é vertical, mas o evangelho também é horizontal para tocar a vida das outras pessoas. Aquilo que você vive com Deus, eu não estou te dizendo para você não ter um tempo com Deus, sozinho, a sós. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você precisa se relacionar com as outras pessoas, que a partir do toque de Deus, você vai ser cheio e você vai estar lá com outras pessoas, de forma leve, você vai ensinar o evangelho, você vai viver o evangelho puro e simples. Quando nós relacionamos para além dos cultos, uma coisa vai acontecer de muito importante. Provavelmente as pessoas, às vezes, que estão fracas na fé, elas vão começar a ser fortalecidas quando nós nos encontrarmos com elas, para que a gente tenha uma boa relação. Você já parou para pensar que muitas pessoas acabam se desviando do caminho do Senhor porque elas não se relacionam com as pessoas que estão indo no mesmo caminho? Quantas vezes, talvez não precisa levantar a mão, você já viveu assim? Distante do Senhor, porque às vezes tudo que você queria era se conectar com alguém, para que você pudesse ouvir talvez uma palavra, ou sentir um abraço de alguém, ou uma palavra, uma direção, alguma coisa, mas você se sentia tão desconectado com as pessoas e não conseguia se conectar com alguém, para que essa pessoa pudesse caminhar junto com você, e o nome disso se chama relacionamento. E a gente, como igreja, precisa ser intencional nos nossos relacionamentos. E a gente vai fazer isso de forma intencional nesses dias, até que isso vire para nós algo natural como igreja, para que a gente tenha um bom relacionamento entre os irmãos, não só no culto. Olha que legal, cara, o cara chegou no culto, você dá um abraço, você ri, mas você não sabe como foi a semana dessa pessoa. Você não sabe como que ele estava. Você não mandou uma mensagem. A gente precisa se importar com coisas tão simples. Viver uma vida tão simples do evangelho, que é assim que a gente vai conseguir se conectar.
Quantos querem que essa comunidade cresça? Que mais pessoas encontrem Jesus nesse lugar. Mas, sabe, se a gente for pensar quantas pessoas já passaram dentro dessa casa. Muitas pessoas. Mas talvez o que faltou para ela foi uma conexão de uma pessoa com a outra e dizer, nossa, eu posso caminhar junto com essa pessoa. Essa conexão de vida na vida, de viver isso, de caminhar junto. A gente precisa desse modelo bíblico de Atos que ele está dizendo aqui. Quantos percebem que o mundo de hoje, ele tenta fazer de tudo para que as pessoas se sintam cada vez mais conectadas com alguma coisa. Todo mundo quer se conectar com alguma coisa no mundo. Todo mundo quer ser encaixado numa tribo. Todo mundo quer ser encaixado em algum lugar para que ela se sinta parte de alguma coisa. E a gente, como igreja, Jesus nos estabeleceu para que a gente vivesse em conexão. A gente está desconectando as pessoas porque a gente diz um culto é suficiente. O culto não é suficiente para a gente viver um bom evangelho. A gente precisa de uma vida durante a semana. A gente precisa se conectar com os irmãos durante a semana. O culto não vai ser suficiente. As pessoas estão sedentas por relacionamentos. Quando você olha no olho de alguém e conversa com ela, a pessoa simplesmente fala assim, uau, a pessoa falou comigo. Porque as pessoas estão tão conectadas. É engraçado que elas estão conectadas no celular para tentar encontrar uma conexão com outra coisa que não existe. Elas estão constantemente se conectando com algo para tentar suprir algo que na verdade elas querem, que se chama relacionamento. Elas estão desesperadas por pessoas, de novo, que a gente precisa viver. E esse evangelho, essa vida, essa conexão, essas coisas, é desesperador. Eu sei que todo mundo aqui passou pela pandemia, mas era triste demais a gente viver num isolamento. A gente falava assim, uau, quando que eu vou poder sair de casa? Eu sei que talvez algumas pessoas falem assim, não, pastor, eu amo ficar em casa. Eu amo ficar sozinho. Eu amo também ficar em casa. Mas, gente, chega um momento que você fala assim, eu preciso sair? Eu vou ficar doido? Eu vou endoidar aqui, eu vou bater minha cabeça na parede, vou começar a ficar doido aqui. Porque as pessoas precisam se relacionar. E aí a gente começou a fazer, não, vamos fazer live. Não, vamos conversar por vídeo. Cara, eu fico nervoso de conversar por vídeo, mas às vezes eu preciso. Mas eu não gosto. Eu gosto, por mais que eu não goste de ficar pegando na pessoa, mas eu gosto de ver a pessoa na minha frente. A pessoa diz assim, pastor, eu não vou na igreja, depois eu assisto o vídeo. Assiste nada. A gente precisa de relacionamento. E se assistir também não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a gente está aqui. Aquela adoração, aquele calor, a gente está aqui junto. Mas a gente pode viver essas coisas todos os dias. Se relacionando com os irmãos. A gente vai chegar lá, calma. Você sabia que um tempo atrás eu vi um vídeo dizendo que fizeram um teste para uma pessoa ganhar milhões de dólares se ela ficasse 100 dias isolada num lugar sozinha, sem nenhum tipo de interação, sem celular, sem nada. Durante 100 dias, se ela permanecesse naquele lugar, ela ganharia um prêmio de milhões de dólares. Sabe quantas pessoas ganharam? Nenhuma. Porque ninguém consegue. Ah, pastor, eu conseguia, me manda lá que eu vou. Meu irmão, você não consegue. A gente foi criado para se relacionar um com o outro, olhar na cara, às vezes de um mais feio, o outro mais bonito. E tá tudo certo. Se você nasceu feio, tá bom, fala com Deus depois. Toda vez que eu olho no espelho, eu falo, que bonito que eu sou, cara. Glória a Deus por isso. O culto é bom, mas a gente se encontrar durante a semana, a gente se relacionar um com o outro, pode transformar a nossa vida. Vai transformar. A gente não está dizendo assim, agora para de vir no culto, só vai na casa do Juarildo. Que a casa do Juarildo é o ponto da galera. Não venha mais no culto, então vamos na casa só do Ju, vamos lá na casa do Tiago, vamos na casa do fulano. Culto não precisa mais, o pastor disse que não precisa ir.
Não, tá tudo certo. Encontrei lá o irmão durante a semana, ficou lindo, maravilhoso. Não, vamos mais. Não, gente. A gente tem uma tendência muito feia de achar que uma coisa é importante e depois a gente diz, então essa não é mais importante. Não, encontrar o irmãozinho durante a semana é importante, tomar um cafezinho com ele é importante, olhar no olho dele é importante, isso vai transformar a vida, mas vir no culto também é importante. A gente não nasce como igreja para ter um culto legal. Olha que legal, quem sentiu a presença de Deus aqui agora? Foi maravilhoso. No começo a gente estava assim, meu Deus, parece que a gente está indo, mas não está. Está batendo no teto, não está fluindo. Quando estava acabando aqui o louvor, eu falei para a Thay, você sentiu que parece que não ia, agora foi? Então, parece que não ia, acabou que fundo, né? Foi, fluiu. A comunidade entrou na adoração. Sabe, o culto é maravilhoso. A gente percebe que, biblicamente, as igrejas onde Paulo foi plantando, tinha igrejas que eram maravilhosas. Os cultos eram bons, a igreja de Corinto estava cheia do Espírito Santo, recebeu os dons do Espírito, uma manifestação poderosa, mas eles se esqueciam que eles precisavam se conectar durante a semana também. Eles se esqueciam que eles precisavam de algo essencial, que eles foram perdendo, chamado comunhão entre os irmãos. Olha, nós temos um culto maravilhoso. Venha na minha igreja vira crente, né? A gente precisa, depois de um culto como esse, chegar amanhã na segunda-feira e incomodar mesmo o irmão e falar, eu vou na tua casa. Vou bater lá e vou dizer, ei, eu quero entrar na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Amém? Quase um sertanejo, né? Tem que puxar de baixo. Entra na minha. Gente, hoje nós estamos sem teclado, então vocês vão me ouvir cantar no seco. Amém? A gente precisa ser curado. A gente precisa olhar um no outro, no olho, para que a gente seja curado. Ouvir direção de Deus juntos. A gente adora junto. A gente ouve uma direção do céu junto. Mas a gente precisa assentar na mesa junto também. A sua casa não é só feita para você. Deus libera dons no meio da igreja. E é maravilhoso. A gente recebe aqui uma porção de Deus. E aí você vira quase um anjo aqui. Né? E fala, meu Deus, quase que eu subi agora aqui no meio da igreja. Quase que Deus me levou. Mas sabe de uma coisa? Nem todo mundo vai ser usado num culto público como esse. Mesmo que a gente ainda seja uma comunidade pequena, ainda assim não tem espaço para todo mundo pregar. E me disseram esses dias que não é todo mundo que quer pregar. Me contaram esse segredo esses dias. Eu achava, gente, que quando eu recebi um chamado pastoral e uma vocação, eu tinha certeza que eu estava competindo com todos os crentes da igreja. Vou contar um segredo para vocês, que eu achava que todo mundo queria ser pastor, e eu acho que era isso que Deus ficava instigando na minha cabeça. Tiago, vai lá, busca isso daí, porque todo mundo vai passar na tua frente. Eu ficava competindo comigo mesmo. Quando eu virei pastor, eu descobri que ninguém queria ser pastor. E eu pensei, Deus, e agora? Agora eu fiquei sozinho aqui. Mas, meus irmãos, a gente precisa viver essa igreja e manifestar os dons que a gente recebe, não só dentro de uma igreja como essa, mas a gente precisa, quando a gente encontra um irmão no meio do café, no almoço, na janta, ou chamar para fazer um churrasco, chama eu, né? A gente precisa manifestar Jesus nisso. A gente não pode se limitar a 2 horas de culto, 2h30, 3 horas, 4 horas, 5 horas de culto. Cadê o amém agora, gente? Amém, amém, glória a Deus, 5 horas de culto, né? A gente fica, às vezes, com tanta dificuldade, e a gente fala assim, quem já chamou um irmão para a igreja mais de 3 vezes e ele nunca veio? Você já experimentou chamar ele na tua casa? Hoje, eu tenho orado faz mais de um mês, eu falo, Jesus, me dá uma estratégia para eu conseguir ganhar meu vizinho.
Como que eu vou fazer para conseguir conectar com ele? A filhinha dele brinca lá com o Caio, a gente brinca, ele vai lá em casa e tal. Aí hoje eu estava vindo para a igreja, eu vi que ele chegou, e aí ele é dono de uma hamburgueria, eu falei, opa, é do bom caminho, bom caminho. E aí eu falei, e aí, cara, essa casa aí como é que é aquele ditado? É espeto de... Casa de ferreiro, espeto de pau. Aí ele, o quê? Daí eu falei, só tem hambúrguer lá na hamburgueria ou tem em casa também? Aí ele, o pior que a gente quase não faz aqui, Tiago. Eu falei, mas vamos fazer um dia? Eu falei, vamos. Eu falei, se eu não levo o cara para a igreja, eu vou entrar dentro da casa dele. Ou ele vai entrar na minha. E eu quero conhecer esse cara. E já comeu um hambúrguerzinho também, né? Porque também ninguém é bobo, né, gente? Essas coisas aí. Mas a gente precisa se conectar com as pessoas. A gente precisa ir até elas. A gente não vai conseguir viver sozinho. A gente precisa ser igreja com outras pessoas, para além das 4 paredes que a gente está vivendo aqui. Você não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas dessa igreja já foram na sua casa? Quantas pessoas você já chamou para viver a sua vida dentro da sua casa? É impossível a gente viver uma igreja tão pequena como essa, às vezes. Pequena, às vezes no número, mas grande naquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Porque Ele está fazendo algo poderoso aqui. Eu sinto isso. Mas é impossível que a gente não viva em unidade com os nossos irmãos. 70, 80 pessoas que a gente tem aqui no meio da comunidade e diz, com esse irmão eu não quero falar. Quando você chegar lá no céu, você fala, Deus, o Juarildo entrou? Então eu vou ficar para trás. É essa escolha que você quer ter, meu amigo? É assim que você quer viver? Ah, mas eu não me dou bem, eu não sinto que eu gosto dessa pessoa. Ah, você não precisa sentir nada. Ama a vida dela. A vida do evangelho ela é uma vida um no outro, de relacionamento profundo. E você pode não ter isso com todos. Mas você precisa ter isso com alguém. Você precisa viver isso com alguém. Você fala, não vou escolher todos, pastor, eu vou escolher 50 só. Eu falei, tá bom, fica tranquilo. 50 tá bom, né, gente? A gente precisa viver uma família espiritual. Porque a Bíblia, quando ela vai falar de uma igreja, ele fala da gente como uma família espiritual. Você nasceu num lugar em Cristo, você foi batizado, você se torna filho de Deus, então você faz parte agora da família de Deus. Você escolheu viver essa família. E uma família saudável vive de forma saudável. É natural dentro de uma casa a gente ter só crianças. É natural dentro de uma casa a gente ter só adolescentes. É natural dentro de uma casa a gente ter só velhos? Não, é natural dentro de uma casa a gente ter pessoas mais velhas, mais experientes. É natural a gente ter numa casa adolescentes. É natural que tenha filhos, crianças. É natural. Essa é uma igreja, uma família natural. A gente tem os cabeça branca, a gente tem os jovenzinhos, a gente tem os equibalinhos e a gente tem o mini equibalo, né, como diz o Juanzinho. Os mini equibalinhos. Ele me chamou aquele dia ali no canto e ele falou assim, pastor, ele fala pastor aí, né? Pastor, aqui os mini equibalinhos. Falei, glória a Deus. Mas para que a gente viva essa igreja natural, essa igreja onde a gente tem pessoas vivendo isso, eu sinto que a gente precisa combater um espírito que tenta operar dentro da igreja, chamado ciúme. E esse é um espírito que tenta matar a igreja de Jesus nesses dias. Mas, pastor, como que esse espírito mata a gente? Quando a gente começa a ter ciúme dos nossos próprios relacionamentos entre os irmãos e diz assim, eu vou deixar outra pessoa ganhar espaço nesse lugar para que eu perca o meu relacionamento com aquele irmão que eu gosto tanto? Jamais. Vamos matar isso aqui. E as pessoas começam a deixar com que o ciúme vença aquilo que o reino de Deus quer avançar. E eu sinto que isso acontece aqui dentro, gente.
Muitas vezes a gente deixa de estar com outras pessoas por causa do ciúme. Algumas pessoas vão ver, o pastor foi só na casa do fulano, me chama então para ir na tua casa. O irmão foi na casa do outro ciclano e não foi na minha, você chamou? Ele não tem bola de cristal, chama ele para ir lá. Hoje é uma palavra bem para a gente aprender a viver a igreja, né, gente? Fica tranquilo. A gente precisa matar esse espírito de ciúme dentro de nós, que tenta matar a igreja e o avanço da igreja do reino de Deus. A gente tem que um amar o outro. E quando a gente começar a viver esse estilo de vida que Atos está pregando aqui, de dizer que um vai na casa do outro, essa comunhão pode gerar, sim, ciúme entre a igreja. A gente pode fazer e ver isso. A gente começar a viver esse relacionamento uns com os outros e o outro irmão vai falar, fui excluído. Não estou fazendo parte dessa igreja, não estou conectado. Eu falo, Deus, põe na cabeça desse cara que ele precisa estar junto. É isso que a gente precisa fazer. A gente não pode deixar esse espírito ganhar espaço aqui dentro de nós, amém? Mas a respeito da comunhão e do crescimento e a vida do crescimento da igreja ou dos relacionamentos, a Bíblia diz que todas as vezes que eles se encontravam, o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. Todas as vezes que eles se encontravam em casa, o Senhor os acrescentava aqueles que estavam sendo salvos. Não tem como você conseguir controlar a igreja de Jesus. Você não vai ter controle sobre ela. Se a gente viver uma vida normal, saudável, tendo comunhão uns com os outros, entrando na casa uns dos outros, vivendo isso, o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. E sabe o que eu penso sobre isso? Deus é bom demais, porque Ele acrescenta aqueles que estão sendo salvos. Quem foi salvo por Jesus entende que isso é algo bom. E como que a gente pode receber algo tão bom e prender só com a gente e dizer, estou salvo? Para que ter comunhão com o outro? Para que eu vou me relacionar com outras pessoas se eu já estou salvo? Quer ter tua casa abençoada, meu irmão? Quer que a sua casa seja cheia do Espírito Santo? Deixe o Senhor trazer mais pessoas para a tua mesa. Deixe o Senhor trazer pessoas para dentro da sua casa. Pastor, mas eu sou curitibano. Espírito de Deus não tem curitibano, paulista, Catarina, não tem. O reino de Deus é o reino de Deus. Não tem esse negócio. Pastor, ninguém vai na minha casa. Eu acho que nem Jesus então vai. Não. A gente precisa uns com os outros. A minha casa está sempre aberta, gente. Você quer ser usado por Deus? Deixe sua casa aberta. Deixe o seu trabalho aberto para que as pessoas tenham acesso a você. Não limite a sua vida e nem limite o que Jesus pode fazer com você através da sua vida na vida dos outros também. A gente precisa ser muito simples, gente. A gente achou que de alguma forma a Sil e o Ju se mudando da casação daqui, aliviaria a situação de que a casa deles estaria vazia. Esvaziamos a igreja e enchemos o Atuba. Glória a Deus, aleluia. Porque é uma casa que decidiu estar aberta. A gente precisa deixar as nossas casas abertas para que o corpo de Cristo entre nela. Como é bom a gente poder ter amigos que a gente está se relacionando e ele te liga, ele fala, o que você está fazendo? Fala, deitado no sofá. Estou aí. Quem já recebeu uma notícia assim? Do nada. A pessoa te ligou e falou, você está? Estou em casa. Estou entrando. Se você nunca recebeu, se preocupa com isso. Se preocupe com isso. A gente precisa de bons amigos. A gente precisa de pessoas. A gente precisa viver isso porque o relacionamento, a amizade é bíblico. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 17, diz assim, Jonatas fez com que Davi jurasse de novo.
pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. A gente precisa de amigos fiéis de Deus. Amigos que te atraem para perto de Deus. Amigos que te conduzem para perto de Jesus. Amigos aqueles que abrem o teto lá da igreja e falam assim: meu irmão, você está aleijado, eu não consigo andar. Espera aí que nós vamos dar um jeito, nós vamos te colocar lá dentro. A gente precisa desses amigos para que a gente cresça. A Bíblia diz que, Provérbios aqui está dizendo que há amigos que são mais chegados que os irmãos. E sabe de uma coisa? Irmãos não têm medo de falar a verdade uns para os outros. Irmãos não têm medo. Eles falam a verdade. Sabe quando você tem um amigo? Quando o teu amigo, além dele te dizer, ele ainda tira sarro da tua cara e diz assim: cara, você está com um bafo lascado hoje, hein, meu? Teu sovaco está fedendo demais, velho. Vai lavar essa catingueira aí, meu, que tá feio. Isso aí tá ruim, cara. Amigo de verdade fala essas coisas, cara. Se você tem alguém que você está se relacionando e você consegue ver a pessoa falar com você com feijão ali no dente e você vai embora, daqui a pouco você vira a cara e fala: tava sujo pra caramba, coisa feia, né? E o cara vai encontrar o outro irmão e ele vai estar sujo igual. Irmãos de verdade falam a verdade na tua cara, mesmo que você não quisesse ouvir. Você entrega lá o desodorante e fala assim: ó, meu irmão, presente para você, hein, cara. Uma pasta de dente, fala: por quê, irmão? Pô, irmão, daí tá judiado o negócio, cara. Mas esse relacionamento de aliança gera isso em nós. É bíblico. A gente precisa de pessoas que vão não só agradar a gente, falando o que a gente quer ouvir. A gente precisa de pessoas que vão botar o dedo dentro da nossa cara e dizer assim: ei, esse caminho aí que você está indo está errado. Mas ele não vai fazer isso no culto de domingo, porque no domingo a gente está ocupado com Deus. Nas nossas ação house, a gente não vai fazer isso, porque na nossa ação house a gente está a fim de compartilhar a palavra que Deus está dando para nós. Sabe aonde que a gente vai fazer? Na segunda-feira à tarde, depois do nosso expediente do trabalho. Deus me tocou, você mandou uma mensagem para o cara, fala assim: cara, estou sentindo algo de Deus. Aí você fala assim: vou te falar a verdade, me encontra hoje. Alguém que está falando só o que você quer ouvir, na verdade ele não é teu amigo. Agora, quando a gente fala a verdade para alguém e ela se mantém do nosso lado, mesmo ouvindo aquilo que ela não queria ouvir, a gente está descobrindo que nós temos um amigo do nosso lado. A pessoa não quer ouvir, mas ela se mantém do teu lado, ela entendeu que ela tem um relacionamento de aliança com você e o que você está fazendo é bom para ela. Se a gente fizer uma pesquisa aqui e dizer quem gosta de ser corrigido, eu não gosto, gente. Mas eu preciso ser corrigido. Eu preciso que alguém fale para mim. Então, quando o pastor ou o irmão dessa igreja, que tem autoridade sobre você, falar alguma coisa, não é para você ir embora. É para você dizer: caramba, eu estava com bafo e eu não sabia. Eu precisava resolver uma coisa. Isso vai forjar o nosso relacionamento. Isso vai gerar em nós um senso de comunidade, que Jesus está criando essa comunidade. Isso vai fortalecer a comunidade para que ela cresça e avance o reino de Deus, porque não tem mais aquele pecado. Corrigimos esse daqui. Ganhamos um irmão para que ele avance nisso daqui. Aquela sujeira, aquele pecado que estava no dente dele, não está mais. A gente pode avançar agora com isso. Sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente pare de ser meninos e a gente se torne adultos nas nossas relações, que faça o reino de Deus avançar a partir disso. Eu tenho que entender que eu sou amigo do Duan porque eu amo ele. Mas eu tenho que entender que eu sou amigo do Duan e Deus criou uma relação entre mim e ele de aliança para que o reino dele avance aqui na terra. E tudo aquilo que estiver entre nós, para que o reino de Deus retroceda e não avance, nós temos que ter coragem de olhar no olho e dizer: ei, Duan, você precisa corrigir isso aqui, cara. O reino de Deus não vai avançar assim. Nós não estamos preocupados com a nossa relação.
a gente está preocupado com o reino de Deus. E nos submetemos uns aos outros por causa de algo muito maior, que é o reino de Deus. Isso é gerar uma verdadeira conexão. Mas sabe, você não vai conseguir gerar isso sem uma amizade, sem amor, sem chamar o cara para a tua casa, sem viver vida na vida. Quem tem amigos aqui que tem mais de 5, 10 anos de amizade? Sabe, se você não consegue levantar a mão com alguém que tenha amizade de 5, 10, 15 anos, você precisa avaliar a sua vida, o que você está fazendo. Porque todas as vezes que alguém te contrariou, você deixou de ser amigo dessa pessoa. E não é assim que o reino de Deus avança. A gente precisa avaliar. Será que a gente aguenta uma treta? Será que a nossa relação aguenta uma treta, cara? Eu tenho certeza que eu posso discutir com o Du. E a gente vai brigar, e a gente vai discutir, e a gente vai terminar se amando, se abraçando, se beijando, dizendo, cara, nós estamos juntos nessa. Eu tenho certeza, eu estou há 15 anos casado, e eu já briguei com a Gil, e eu não me separei dela. Porque eu tenho uma aliança com ela. E a gente precisa ter alianças com os nossos irmãos. A gente se relaciona com eles para que o reino de Deus avance. Toda vez que a gente desiste disso, por causa de uma treta, por causa de algo, a gente quebra as nossas relações. A gente precisa que as nossas relações apontem para Cristo. Se as suas amizades não estão apontando para Cristo, é uma amizade sem sentido. Eu tenho um amigo de 10 anos e eles te levaram para onde? Sei lá, para qualquer lugar. Foi Jesus? Apontou para Jesus? Não. Então não são boas amizades, porque amizades de Cristo apontam para Ele. Amigos se alegram uns com os outros. Como é bom, cara. Você já chegou na casa de alguém, e aí o cara, sabe? Comprei um carro novo, cara. Aí o cara vai te apresentar o carro, você fica assim. Feio esse carro. Não precisa se entregar, gente. Não gostei. Você viu o meu? Você chega na casa do cara, aí ele vai te apresentar as coisas. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha, meu casamento melhorou. Você fala, o meu também é bom. Cara, você não consegue se alegrar com nada da vida da pessoa? Nada te deixa feliz quando um amigo cresce, quando ele desenvolve, a empresa dele está indo bem, ele conseguiu um emprego melhor, ele conquistou uma coisa, você fala, glória a Deus, cara, que bênção. Já ajoelha na frente dele e fala, ora por mim para eu receber um negócio desse também. A gente precisa amar as pessoas, se alegrar com elas. Eu gosto, cara. Cara, eu amo quando alguém vem e fala assim, pastor, consegui um emprego novo, estou ganhando o dobro agora. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto disso, gente. Não canta. Mas a gente também descobre amigo quando a gente está no momento da angústia. Que é aquele amigo que está junto com você, que vai chorar junto contigo, que vai dizer, só que como você vai querer ter um amigo para se alegrar? Como que você vai querer ter um amigo no momento da angústia se você não se relaciona com ninguém? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente acessa você? A gente não te conhece porque nem no culto você está vindo. Aí a gente não consegue nem ter o pós-culto, porque não tem o culto, aí não tem como ter o pós. Então a gente precisa se relacionar com as pessoas. Esses dois extremos de se alegrar com aqueles que estão se alegrando e se angustiar com aqueles que estão se angustiando, eles vão revelar quem são realmente os nossos irmãos no meio da caminhada. Então a gente precisa abrir nossa casa para ter os nossos irmãos, para a gente caminhar junto numa jornada com Cristo, de forma integral. A gente precisa começar a preparar um lugar na nossa mesa, num dia da semana, para a gente ter comunhão com os nossos irmãos. Na segunda eu não posso. Na terça eu também não posso. Na quarta eu tenho que ficar sozinho. Na quinta não vai dar. Na sexta-feira tem sala de oração. Já não deu. Sábado eu preciso descansar um pouco. Aí você começa a olhar dentro da sua semana, dentro da sua agenda, você fala, não vai dar tempo, Deus. Isso aqui não vai dar certo. Eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. A gente precisa se
programar de forma intencional para a gente encontrar as pessoas. Nem que seja para almoçar com elas. Sair do teu lugar de trabalho, olha, pergunta, irmão, onde é que você trabalha? Tá bom, eu consigo, vou almoçar com você. Vou te dar oi antes de entrar no trabalho, sei lá, eu não sei como. A gente precisa achar dentro da nossa agenda, corrida demais, sozinha demais, isolada demais, uma vida para o meio da comunidade. A gente precisa fazer disso acontecer. Você sabe que quando a gente fala sobre conexões, a gente vai perceber que pessoas às vezes deixam de estar aqui numa família espiritual por causa de falta de conexão. Então a gente precisa se programar para viver isso. Uma família significa intimidade. Eu não sei como foi que você cresceu a respeito de entender o que é família para você. Mas família é intimidade. Família é você ter compromisso para além de um domingo. Já pensou se você tivesse crescido na casa dos seus pais, que você só via domingo eles? Como você cresceria? Vendo seu pai só domingo, sua família só domingo. Não tem como a gente ser uma família espiritual se a gente não tiver comunhão. Porque no domingo, entenda bem o que eu vou falar. No domingo, quando a gente se reúne, a Bíblia diz, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ali eu ordeno a bênção do Senhor, o óleo que escorre sobre a barba de Arão. Quando a gente está no meio da comunidade, o Senhor derrama algo sobre nós aqui como comunidade. Mas sabe quando que isso vai fazer sentido? Na segunda-feira, quando você estiver cheio desse óleo, cheio dessa unção. Na segunda-feira que você diz, cara, vamos comer um churrasco, vamos estar junto. E no meio daquilo, você consegue abraçar o seu irmão. Você consegue dar uma palavra para ele, porque no meio do culto você não conseguiu. E Deus tinha algo para repartir com aquele irmão que você tinha. E aí você encontra ele, e aí você derrama uma palavra sobre ele. O evangelho de Atos, ele é tão leve porque ele é feito de amigos. Amigos que se encontram para adorar ao Senhor. É feito de amigos. E quando a gente percebe que a gente está forçando demais para que as pessoas estejam no meio da comunhão, quer dizer que a gente está perdendo a conexão entre os irmãos. A gente não pode promover uma conexão forçada, mas a gente pode ser intencional se a gente percebeu que a gente não está conseguindo fazer isso. A gente precisa ser intencional, então, a partir de agora. Se o evangelho precisa ser vivido assim, e eu não estou vivendo assim, agora eu vou precisar ser intencional. Eu vou na casa do irmão. Eu fui ontem lá em Itajaí visitar o Douglas e a Carol. Eu fui para fazer outras coisas. O Benjamin me ensinando a respeito de conexão. Eu disse que não passaria até Itajaí. Ele falou, pai, mas o que você faria se o teu melhor amigo você estivesse com saudade dele? Eu falei, eu iria. Ele falou, pois é, o Henry é meu melhor amigo. E eu queria ver ele. Conexão. Onde cidades não atrapalharam a conexão que eles têm. Eles viveram uma vida, uma amizade. E eles se encontraram ali depois de alguns meses e eles estavam vivendo exatamente a mesma coisa, aquela conexão de amigos. A gente não precisa forçar essas coisas, mas a gente precisa ser intencional. Então eu vou até a tua casa, eu vou me relacionar com você. Aqueles que talvez estejam perdendo a conexão com a igreja, a gente precisa dizer, nós vamos nos relacionar. Eu vou até a sua casa. A gente vai promover essas situações. A única coisa que a gente precisa é que Jesus esteja no meio dessa conexão, dessa comunhão. Senão a gente vai lidar apenas com um encontro. Encontrei tal pessoa. A gente encontra um monte de gente na rua. A gente esbarra com um monte de gente na rua. Mas a gente tem comunhão com aquelas pessoas quando a gente senta na mesa e Jesus estava naquele lugar. Aí a gente tem uma verdadeira comunhão entre nós e as pessoas. Sabe de uma coisa que me alegra muito? Me alegra quando eu vejo Deus conectando vocês. Sozinho, sem o pastor. É maravilhoso. Ver, às vezes, alguém tirando uma foto e dizendo, nossa, fui tomar um café com tal pessoa e posta. Daí eu vejo no Instagram e eu falo, cara, que legal.
E eu, como pastor, fico pensando, eu era de um lugar, outra pessoa se conectou a essa igreja e outra pessoa que não tinha nada a ver se conectou e agora se acharam e de repente agora estão vivendo o evangelho de Jesus juntos. Podendo um ao outro viver o evangelho de Jesus, derramando algo de Deus sobre a vida da pessoa, dando talvez uma palavra. E eu me alegro com isso. Então agora ninguém mais pode dizer, tenha desculpa de dizer, eu não tenho nenhum ministério na igreja. É o ministério da visita, irmão. É o ministério do bater na porta. Quem não sabe tocar nada, toca a campainha. Vamos tocar a campainha. Toca a campainha na casa do irmão. Bate lá, manda uma mensagem, que hora você está em casa? Para quê? Não, só para eu saber. Só para eu saber. O Ju me ligou esses dias, 7 da manhã. Eu falei, alô? Falei, ele, tá em casa? Eu falei, o que eu digo agora? Eu estava em casa, mas ele não passou ali. Depois a gente se encontrou. Mas a gente precisa desse tipo de relacionamento. De pessoas que se importam com a gente, de viver essas coisas. Então a gente não vai ter mais desculpa. Anota aí o ministério da campainha, meu irmão. Anota, faz isso, viva isso. Porque a gente precisa entender que a vida normal, ela é tão cheia do Espírito Santo que a gente pode viver ela nas nossas casas e ver o Senhor acrescentar algo no nosso meio. Deus quer acrescentar algo na nossa casa. Deus quer abençoar a nossa família. Deus quer abençoar aqueles que estão ao nosso redor aqui dentro dessa igreja. Deus quer que a gente tenha comunhão com os nossos irmãos. No nosso relacionamento normal. E sabe o que o relacionamento normal vai fazer com você? Ele vai abrir os seus olhos para que você entenda que a graça de Deus não é só para você. A graça de Deus é para a pessoa que está do teu lado. A graça de Deus é você ter mais compaixão, é você enxergar a pessoa para além do que ela é. Porque dentro de um culto você olha assim, tal pessoa era ex-viciado, tal pessoa era viciado em pornografia, tal pessoa era um mentiroso, tal pessoa era um salafrário, tal pessoa era um vagabundo que vivia assim. Quando você começa a se relacionar com essa pessoa, você vai começar a perceber que agora ela não é mais aquilo que ela era no passado. E você vai começar a olhar que ela é uma pessoa que Deus também ama e quer usar a vida dela. Porque agora você está conhecendo essa pessoa. Ela não é mais um ex alguma coisa. Ela é um filho de Deus que faz parte de uma comunidade junto com você. Ela é uma pessoa que agora está sendo tocada por Jesus tanto quanto você. Ela não é mais uma pessoa que você diz, tadinho, está aqui, sozinho, isolado, vem aqui. Não, talvez você esteja falando agora, olhando para uma pessoa que está passando por um momento e você pode derramar uma unção dentro de casa sobre a vida daquela pessoa, que talvez daqui a alguns meses, alguns anos, ela vai ser um pastor, alguém que vai estar servindo o Senhor do jeito que você não imagina. O relacionamento vai fazer a gente começar a enxergar essas coisas. Você não olha mais com o olhar só do que você está vendo no momento. Você começa a olhar para além disso. Você vê as pessoas não como elas estão agora. Você vê as pessoas como Deus vê. E isso é o relacionamento. Não quero me relacionar com aquela pessoa, não tem jeito aquela pessoa. Meu irmão, tem jeito para todo mundo. Deu jeito para você, vai dar para o outro também. Tem uns que acham que foi mais fácil, como diz o Du na semana passada. Alguns, igual o Tiago, que não viveram, não foram viciados, não se prostituíram assim, ou assado, ou isso. Deus, foi mais fácil salvar o Tiago. Foi a mesma coisa. Foi do mesmo jeito. A gente foi salvo pela mesma graça. Então, nosso papel não é julgar. Deixa eu me relacionar só com boas pessoas. Sabe aquelas pessoas? Eu vou me relacionar só com boas pessoas. Não, meu irmão, você tem que se relacionar com todos que fazem parte do corpo. Não é só o que você gosta, aquela pessoa que você fala, eu acho que essa aqui não vai ter futuro. Algumas pessoas dizem assim, vamos nos relacionar só com pessoas que podem me levar para algum lugar. Te levar para onde, meu irmão? Eu só ando só com quem é grande, para eu me tornar grande. Sai fora, velho.
Para com isso, cara. Quando que você era grande? Aí o cara diz que vai se relacionar com o grande para ser grande, mas ele é pequeno. Aí o grande está falando, então eu não vou me relacionar com você, você é pequeno. Jesus não fez assim, cara. Jesus escolheu 12 pessoas, se relacionou com elas, um era traidor dela. E estava tudo certo. Nosso papel, então, não é julgar. Nosso papel é só ter relacionamento. Nosso papel é só se conectar com as pessoas. Deixa eu te dizer algo. As pessoas não congregam numa igreja simplesmente porque elas se identificam com a visão dela. Elas se identificam com pessoas. E pessoas apresentam Jesus umas para as outras. Então as pessoas não estão dentro dessa igreja simplesmente por causa da visão. As pessoas não estão atravessando a cidade para vir dentro dessa igreja aqui porque elas acharam que a visão é a melhor do mundo. Não! As pessoas que estão aqui dentro são porque se conectaram com pessoas. Outras pessoas se conectaram com elas. E quando elas se conectam, quando elas têm conexão, Jesus está no meio delas. E aí faz a gente estar junto. Ah, você diz, pastor, eu não quero essas coisas não. Sabe, quando eu casei, a gente pode dar várias desculpas. Eu acabei de casar. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. Cara, a gente consegue dar várias desculpas para não se relacionar com as pessoas. Eu moro num apartamento. A minha casa é pequena demais. Eu tenho 2 cadeiras. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente se conectar com as pessoas, Deus vai fazer o que precisa ser feito para a gente abrir nossa casa. Quando eu casei, a minha casa era cheia de gente, toda hora. Eu e a Gil tinha acabado de casar. E a gente achou até melhor que a gente tinha acabado de casar, que agora a gente não ia mais na casa do meu pai, nem da minha mãe, nem nos pais dela. Agora a gente falava, agora é a nossa casa. Eu brinquei com a Gil esses dias. Eu me lembro claramente do meu sogro me dizendo assim. Ele falou assim, vai muita gente na casa de vocês. E eu disse, não tem problema. Aí ele, mas é que vocês vão gastar mais. Eu falei, não, a gente divide a comida, todo mundo divide para comer. Ele falou, mas o detergente depois para lavar é só teu. Pensei, cara, ele pensou no detergente, meu. Do relacionamento, cara. A esponja que iria lavar 10 pratos ao invés de 2. A gente pode dar várias desculpas. A nossa casa ela era lotada, era tão cheia, cara, que às vezes os vizinhos batiam. Ei, Tiago, para com o barulho. Era assim. Eu não tenho, como diz o Du, eu não tenho um sofá. E eu contei um segredo para eles que eu vou contar para vocês. Eu também não tinha sofá e minha casa era lotada de gente. Eu não precisava de um sofá, sabe o que eu tinha? 2 colchões que eu botava um em cima do outro, as pessoas sentavam. A gente pegava um violão, cantava. A gente adorava Jesus, a gente tomava um quissuco. Mas eu não sei, cara, era todo dia aquelas pessoas mandavam mensagem, vamos para tua casa? Falei, caraca, velho, todo dia minha casa estava aberta lá. Final de semana parecia um albergue. Acabava o culto, os irmãos tudo lá dentro da minha casa. Cara, era isso. A gente chegou a entregar a chave da nossa casa e falou, fica aí, cara. A gente foi viajar uma vez, eu e a Gil, e o cara falou, cara, estou sem carro. Falei, meu irmão, fica com a casa, fica com o carro, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com todas as minhas estruturas e vai, cara. Não tem problema, meu. A gente só queria que as pessoas tivessem um lugar para se conectar com Jesus e para conectar com os outros irmãos. E sabe, a gente não ficava só cantando aleluiado lá, tipo, não. Esse era só um reflexo do que acontecia. A gente assistia filme, mas não era forçado, a gente estava lá. Cara, a gente pegou, vamos assistir todos os filmes de comédia antigos? Vamos. Começamos por Debi Lloyd. Se você ver meu Instagram, tem uma foto do dia da gente assistindo Debi Lloyd pela madrugada. Então, a gente não precisa de muita coisa, gente. A gente só precisa que Jesus esteja no meio da comunhão, para que a gente ame as pessoas. Mas sabe, Jesus precisa estar no meio disso, e sabe quando ele não vai estar? Quando esses encontros começarem a ser para falar mal dos irmãos, para julgar, para difamar a igreja de Jesus,
para começar a apontar o erro do outro. E eu quero te encorajar a fazer isso. A gente quer ser intencional nos próximos dias para que a gente se relacione. Mas quando você perceber que tem alguém falando mal do outro, você para a conversa e diz: ei, vamos orar, o diabo está tentando entrar aqui. Porque o diabo vai entrar no meio da conversa mesmo. E ele vai ficar lá, falar mal mesmo. Aquele irmão lá, acaba com ele. Ele vai entrar, ele vai tentar. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sempre tenta se aproveitar do princípio que Deus criou. Foi Deus quem criou o princípio do relacionamento. E é o inimigo que entra no meio disso tudo para tentar estragar. E quando ele estraga, ele fala: não estão mais se encontrando. Glória a Deus por isso. Ainda dá glória a Deus o diabo. Vocês nem perceberam que o diabo deu um glória aqui, gente. Até ele entendeu esse princípio e a gente precisa tirar ele, neutralizar ele desse lugar. Porque a relação entre os irmãos, ela é curativa. E é nesse lugar que o Senhor vai ter liberdade para te usar na vida dos irmãos. Alguém já sentou na sua mesa algum dia e começou a chorar? E você pode dar um abraço nele. Alguém já sentou algum dia na sua mesa com tantas dificuldades? Então a gente tem que parar de julgar e dizer assim: o irmão não está indo na igreja. Vai lá na casa dele. E pergunta para ele: por que você não está indo? O que te aconteceu? A gente precisa sentar na mesa para que a gente possa viver essas coisas. Foi assim que Jesus ensinou seus discípulos. Sabe que na mesa tem algo importante que talvez num culto não tenha. Quando a gente se assenta na mesa, todo mundo é igual. Está todo mundo sentado na mesa, olhando um na cara do outro. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém quer prevalecer sobre ninguém. A gente está só querendo que a gente cresça mutuamente. Mas a gente precisa dizer assim: quando nós nos assentarmos nessa mesa, a gente precisa colocar o cordeiro no meio dessa mesa. E não pode tirar ele de lá. Quando Jesus estiver nesse lugar, nenhuma comunidade de fé vai resistir em pé se a gente não tiver comunhão entre os irmãos. A gente precisa dessa comunhão, senão a gente não vai resistir. O afastamento entre os irmãos é a brecha que damos para Satanás ganhar uma voz dentro dela, com coisas que às vezes não estão acontecendo. Então, o irmão se afasta tanto da presença de Deus, tanto da conexão com os irmãos, de se conectar com os irmãos, que ele está ouvindo o diabo falar na cabeça dele: olha, aqueles irmãos não querem mais você. Alguém já viveu isso, gente? Pelo amor de Deus. Aqueles irmãos, te deixaram para trás. E, na verdade, o irmão está tentando conectar com você, está tentando te encontrar de novo, está tentando te mandar uma mensagem para a gente se encontrar. E dentro da tua cabeça está assim: aquele irmão não quer mais saber da minha vida, está afastado. Aí o diabo começa a falar um monte de coisa: nem vai mais lá, não vai dar certo esse negócio. Posso dar teu testemunho, Casey? Tempo atrás, a Casey não respondia a mensagem, e a gente mandando: Casey, está tudo bem? Nada. Casey, está tudo bem? De repente, o noivo denunciou: a Casey não está bem. Falei: nossa, nem percebi. E aí a gente pegou o carro, aí foi eu e a Sil, a gente saiu daqui da igreja e a gente foi até a roça. Fomos até a roça lá. Buzinamos na frente da casa dela num dia de chuva, 40 quilômetros. A Amanda estava junto no carro e a gente foi lá, no meio da chuva, buzinamos lá na frente. E daqui a pouco, meia hora quase, ela ficou, né, que não ouvia a gente buzinar. E a gente buzinando, os cachorros vindo. Falei: o Satanás se levantou, vamos lá, nós vamos continuar orando aqui. Daqui a pouco a Casey abre a porta e fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: viemos te buscar. Para onde? Não sei, para qualquer lugar, mas você vai entrar dentro do carro. A gente botou ela dentro do carro. E a gente começou a conversar, a gente pôde orar com ela. E ela falou: o diabo estava me falando que vocês não se importavam mais comigo. Conexão.
A gente precisa orar com as pessoas, a gente precisa encontrar as pessoas, a gente precisa se relacionar. A gente poderia ter perdido uma vida por causa de um dia que a gente disse, eu vou atravessar 40 quilômetros por causa de alguém. Sim, você vai atravessar 40 quilômetros por causa de uma vida, sim. Para fazer o quê? Não sei, só para sentar dentro do carro e vir andando. Para fazer qualquer coisa. Mas eu vou gastar meu dinheiro. Eu falei, gaste seu dinheiro. Jesus precisa estar no nosso meio, entre nós, nos nossos relacionamentos. Jesus precisa estar entre nós. 1 Samuel capítulo 20, versículo 23 diz, quanto àquilo de que eu e tu falamos, Jonatas dizendo para Davi, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Eles construíram uma aliança. Sempre que uma aliança de relacionamento é construída onde Jesus está no meio, tenha certeza que isso não vai ser destruído. Jesus estava entre mim e a Casey. Jesus estava entre a Sil e a Casey. Se Jesus estava no meio, não importa quem queria quebrar a relação. Jesus estava no meio da nossa relação e disse, você vai até lá agora. E é isso que a gente precisa fazer. Encontrar a pessoa lá de pijama, saindo, como se o mundo estivesse acabando. Parecia o John Travolta, assim, ó. Lembra daquele meme? Que ficava olhando onde que eu tô. Era assim, cara. A gente não vai só ver as pessoas maquiadas dentro da igreja, bonitinha, roupinha bonita. A gente tem que ver aquilo que é a realidade. Sabe de uma coisa? E eu tenho certeza disso. Calma, gente, eu já estou quase acabando. Nós estamos aprendendo aqui. A intimidade não se cria, e aqui o Dick pode até me ajudar. Intimidade não se cria no jogo de futebol. Intimidade se cria no treino, no dia a dia, no vida na vida, no relacionamento. Aí você olha para o cara e fala assim, eu sei para onde que ele vai chutar. Eu toco com meu irmão faz mais de 20 anos. Se eu estiver tocando bateria e guitarra, eu só faço assim, ó. Aí ele já sabe o que tem que fazer. São 20 anos onde um olhar fala mais. Intimidade. Aí o irmão chega dentro da igreja, o cara está péssimo, o cara está mal, o cara está derrotado para morrer, conseguiu chegar até a igreja. E a gente não tem nenhuma vida na vida que ninguém percebe que o cara está bem. Porque a gente não tem intimidade, não tem aquele tchan, não tem aquele negócio, aquele... Como é que é o negócio lá? A palavra? Sei lá, essa daí que vocês pensaram. A gente precisa disso, cara. Se importar com o irmão chegou até aqui, e como foi que ele chegou? Jonatas cria uma mesa poderosa para gerar coisas poderosas e abrir mão de coisas que era dele para dar para Davi. Porque ele entendeu que Davi era o cara. Quando a gente tem um amigo, quando a gente tem alguém que a gente se relaciona, a gente abre mão de coisas para que outras pessoas também possam ter outras. Isso é um relacionamento. Você querer impulsionar o seu amigo a viver essas coisas. O reino de Deus. A nossa mesa precisa liberar amor, gratidão, recurso. Tudo isso vai acontecer numa mesa, onde a gente vai viver isso. E talvez você ouça uma mensagem como essa e fala, pastor, é assim que essa igreja quer viver? Não quero. E agora o que eu faço? Aonde que corre? Para onde que eu vou? A igreja vai na minha casa agora? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vou ter que comprar mais um pão. Se eu for na sua casa, compra 2. Entendeu? Cara, meu pai disse que tinha uma música quando ele era criança, e isso deve ser muito antiga. Isso aí deve ser velho, cara. Bem antiga, como dizer, bem antiga. Cara, ele dizia que tinha uma música que cantava assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Tu no teu cantinho e eu no meu. Cara, aonde que cantava dentro da igreja? Eu falei, meu Deus, cara, como que canta? Você já imaginou, cara, uma igreja cantando junto? Tu no teu cantinho e eu no meu. Cara, pensei, o líder de louvor botou todo mundo de castigo. Tu no teu cantinho e eu...
Meu Deus do céu, cara. Que Bíblia que leram para escrever uma música dessa? Não pode, cara. Não, é tu no teu cantinho e eu junto com você. E se você for mais pro canto, eu vou junto com você. E se você ficar espremido na parede, nós vamos se espremer junto. Até que você me abrace e vire amigo de novo. É nós, junto nesse negócio. Porque nisso não tem evangelho. Eu vi esses dias que postaram dizendo que antigamente, as pessoas quando faltava 1 quilo de açúcar, elas procuravam na casa do vizinho. E se faltasse outra coisa, ia no vizinho. Agora a gente chama o iFood, porque a gente não quer mais depender de ninguém. A gente voltou a cantar, tu no teu cantinho e eu no meu. Não é igreja isso, gente. Não é. Não dá para ser assim. A gente não vai conseguir crescer. O evangelho não é individualista e a gente combate ele. A gente vai ter que combater o individualismo, porque a igreja real é feita de pessoas que você pode tocar, é feita de pessoas que vão falhar, é feita de pessoas que vão te ferir, é feita de pessoas que vão te maltratar, é feita de pessoas que vão ser ingratas com você, é feito disso a igreja. Ah, pastor, eu tenho medo de fazer alguma coisa pelos outros, porque daí eles vão me tratar mal depois. Vão te tratar mal, e você também trata mal os outros. Aleluia, oh glória. Né? Você já pensou se os apóstolos cantassem, tu no teu cantinho e eu? Como que o evangelho ia prosseguir, cara? Como? Eles falaram que o jeito que era acrescentado era, eu entro na sua casa e o Senhor acrescenta aquele que Ele quer trazer. Eu vou dentro da sua casa e ninguém vai me tirar, porque nós vamos partir o pão. E quando a gente partir o pão, Jesus vai aparecer nesse lugar. A gente vai crescer, nem que a gente tenha que tocar o ministério da campainha, vai ser real dentro dessa igreja. A gente precisa avaliar, olhar, cadê o irmão que está afastado? Cadê aquela pessoa que está desconectada? Cadê aquela pessoa que a geografia está atrapalhando? Sabe quando a gente vai fazer com que a geografia dessa igreja seja diminuída? Quando a gente começar a se conectar com as pessoas. Não tem problema onde vir de 4 Barras, não tem mais problema vir de Colombo, não tem mais problema vir de São José dos Pinhais, não tem mais problema vir do SIC, do Fazendinha, do Atu... Não tem mais problema, porque a gente entendeu a visão, mas a gente não entendeu só a visão, a gente se conectou. A geografia precisa ser diminuída, precisa ser quebrada. O individualismo precisa ser quebrado. Se eu tenho um carro e eu venho sozinho, eu estou sendo individualista. Não é só o carro do pastor que cabe 10. É o carro dos irmãos que cabe 10. O Celta cabia quanto? 19, né? 17. Tá bom. Então a gente precisa se conectar com os irmãos desse jeito. A gente precisa viver essa vida. A gente precisa dizer, meu irmão, qual é a nossa dificuldade para que a gente possa viver essas coisas. Para que a gente possa ajudar um ao outro. A gente vai viver essa igreja de forma leve, quando a nossa comunhão for real e a geografia vai ser encurtada dentro dessa igreja. Não tem problema de onde você venha, você entendeu que você tem uma conexão com pessoas e uma aliança com pessoas. Quando a gente entender essas coisas, a nossa geografia ela vai parar de ser empecilho e ela vai começar a ser oportunidade. O reino de Deus, então, precisa avançar em 4 Barras. O reino de Deus agora precisa avançar em Tamandaré. O reino de Deus agora avança em São José dos Pinhais, porque eu tenho conexão com esse lugar. E eu vou começar a derramar na minha mesa aquilo que eu tenho aprendido dentro dessa casa. Então, passe de empecilho para a oportunidade do Evangelho de Jesus. Que nessa noite a gente possa tomar uma decisão. Eu queria chamar o pessoal do louvor, se está aqui. Júnior, ajuda a gente, porque parece que um foi embora passando mal. Que a gente tome decisões, que a gente possa se arrepender de uma falsa comunhão entre os irmãos.
Que a gente possa olhar e dizer, Senhor, então me dá dons, me capacita. Como que eu vou amar as pessoas? Como que eu vou fazer isso acontecer? Talvez hoje eu não quero chamar você aqui na frente. Eu quero só que você fique de pé. Se você entendeu essa mensagem, que a gente precisa se conectar com as pessoas e viver essa verdadeira comunhão. Que a gente possa fortalecer isso. Se você entendeu, se é isso que você deseja como igreja de Jesus para esses dias, eu quero orar com você a respeito disso. Feche seus olhos. Jesus, nós precisamos dessa comunhão. Jesus, nós precisamos do Senhor no nosso meio. Nós precisamos que o Senhor entre nesse lugar, nessa casa, e que a gente possa realmente se conectar com os nossos irmãos e viver essa vida simples, esse evangelho simples, Jesus. Eu oro para que o Senhor faça no nosso meio essa conexão, que possa ser simples, que possa ser real, que possa ser intencional, Jesus. Que a gente como igreja possa buscar nos próximos dias essa relação, essa amizade, essa conexão. Que o Senhor esteja no nosso meio. Eu te convoco a você fazer um voto com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse elo que vai fazer essa conexão de forma intencional com as pessoas. É a sua oração agora. Você não depende da minha oração. Há pessoas que você precisa conectar nesses próximos dias e colocar Jesus entre você e Deus. Você precisa colocar Cristo no meio. Coloque Cristo para essa relação que você está pensando agora. Coloque Cristo no meio disso. Ele brilha neste lugar. Deixa o Senhor brilhar na tua casa nesses próximos dias. Ele é o leão de Judá. Deixa Ele fazer algo poderoso. Ele quer fazer algo poderoso. Essa mensagem de hoje é uma mensagem instrutiva. Como nós podemos viver como uma comunidade saudável. Ele é a estrela da manhã. Você consegue viver de forma saudável. Ele brilha neste no meio de uma comunidade saudável. Há pessoas mais maduras, há jovens, adolescentes, crianças. Há lugar para todo mundo no ministério do Senhor. Ele ruge neste lugar. Seja uma peça de conexão entre você e as pessoas. Ore, ore um pouco mais. Ore, ore. Peça para o Senhor estratégias de como você pode fazer isso. Estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Se você precisar orar com alguém e dizer, eu quero me comprometer com você, eu quero ter uma aliança contigo. Ele ruge, faça isso. Neste lugar. Eu quero ter um compromisso com você. Ele é a estrela da manhã. Você pode cuidar uns dos outros. Você não nasceu para andar sozinho. Você não nasceu para andar sozinho. Leão de Judá. Senhor, que essa igreja não ande mais sozinha. Ele ruge. Vamos, meus irmãos. Saia